Você já imaginou passar 23 anos presa por um crime que nunca cometeu? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Fui chamada de assassina. Perdi tudo o que eu tinha. Família, amigos, até minha própria fé. Ninguém quis ouvir minha verdade. Fiquei anos esquecida, esperando alguém acreditar. Hoje, pela primeira vez, vou te contar o segredo que destruiu minha vida. E te prometo, o que você vai ouvir aqui pode mudar o jeito que você enxerga a justiça nesse país. Fica comigo até o final. E se essa história mexer com seu coração, deixa seu like, comenta aqui de onde você está me assistindo e se inscreve no canal, porque tem muita história guardada esperando para ser contada. Eu me chamo Isaura Gomes. Sempre fui mulher de falar as coisas do jeito que sinto, com verdade, sem enfeite. Antes de tudo acontecer, minha vida era dessas que muita gente nem repara, mas que tem valor do tamanho do mundo para quem vive. Nasci e cresci aqui mesmo, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Meu bairro era desses bairros antigos com prédio baixo, rua asfaltada, padaria na esquina e a mercearia do seu Arlindo ali perto. Muita buzina de carro, criança jogando bola no meio-fio, carro passando todo dia na porta de casa. Era vida corrida, mas cheia de rotina boa. De manhã cedo já escutava o apito da fábrica, o som da feira armando as barracas lá na avenida, e aquele cheiro de pão quente vindo da padaria, invadindo janela adentro. Isso, pra mim, sempre foi cheiro de vida. Morei num apartamento simples, desses de prédio antigo, paredes grossas, vizinho que a gente conhece pelo nome, porteiro de conversa fiada e sorriso largo. Meu cantinho era pequeno, mas era meu porto seguro. Tinha sempre um vaso de violeta na janela, cortina limpinha, tapete de crochê que eu mesma fazia. Não era luxo, mas era lar. Na cozinha, fogão de 4 bocas, cheiro de café passado no coador de pano. E, de vez em quando, um bolo de fubá assando para perfumar tudo. Quem batia lá em casa sabia que encontrava um café fresco e uma palavra amiga. Fui costureira a vida toda. Daquelas que acordam cedo, ligam a máquina e só param quando termina o último vestido ou conserta o último zíper. Tinha muita freguesa no bairro, gente que vinha trazer roupa para apertar, vizinha que aparecia de última hora com o uniforme do filho rasgado. Sempre dava um jeito porque costurar, para mim, era mais que trabalho. Era cuidado. Era meu jeitinho de ajudar, de fazer parte da vida do povo da cidade. Depois que o Tonico, meu marido, se foi, que Deus o tenha, homem trabalhador, bom de conversa e coração enorme. A responsabilidade ficou toda para mim. Criei meus 2 filhos na luta, mas com orgulho. Eles cresceram estudando em escola pública ali perto, jogando bola na praça, indo ao cinema do centro de vez em quando. Tudo com o dinheirinho contado, mas cheio de amor. Quando vieram os netos, aí a vida ganhou cor de novo. Criança em casa é bagunça boa, risada alta, brinquedo espalhado no chão da sala. Até hoje fecho os olhos e escuto o barulho do chinelinho batendo no piso. A televisão ligada passando desenho animado. Aquele cheiro de pipoca feito no micro-ondas. Aqui na cidade, a gente aprende a ser de todo mundo, mas sem perder a essência. Adorava uma conversa no corredor do prédio, dar bom dia para quem passava na portaria, conversar na fila do mercado. Sempre tem um vizinho precisando de açúcar, uma mãe pedindo conselho, uma senhora sozinha querendo companhia. Essas coisas de cidade, sabe? Gente que se esbarra o tempo todo, que conhece a história do outro de ouvir pela janela, mas que, quando precisa, tá junto pra valer. Minha rotina era simples, mas organizada. De manhã, feira para comprar legumes frescos. À tarde, costura. À noite, novela com o prato de comida na mão. Todo sábado, levava os netos pra praça. Deixava eles correrem. E eu ficava ali, de olho, conversando com outras avós, rindo das traquinagens deles. Domingo era dia de missa cedo e almoço em família.
Gostava mesmo era desse vai e vem de cidade. Gente indo e vindo, buzina tocando, vida acontecendo na porta de casa. Nunca fui mulher de sonhar alto, não. Meu sonho era ver meus filhos e netos bem, a família unida, a saúde em ordem. Achava que depois de tanta luta podia, enfim, descansar um pouco, aproveitar o sossego que conquistei. Mas olha, a vida não avisa quando vai virar do avesso, não. A gente pensa que conhece o próprio destino, mas não conhece nem metade. Antes de tudo, minha maior preocupação era se o feijão ia dar até o fim do mês, se ia dar tempo de entregar uma encomenda, se a vizinha da frente ia melhorar do joelho. Meu mundo era feito dessas miudezas. Arrumar roupa, varrer o corredor, cuidar das plantas do parapeito, guardar as lembranças da família nos porta-retratos. Dava valor às pequenas conquistas, porque sempre achei que felicidade de verdade é coisa miúda, dessas que a gente só percebe quando perde. Quem me visse naqueles tempos dizia que eu era exemplo de mulher forte, dessas que seguram a casa com uma mão e o coração da família com a outra. Me orgulhava disso, e também de nunca negar ajuda para ninguém. Sempre tinha uma palavra de conforto, um ombro, uma xícara de chá para oferecer. Vida de cidade é corrida, mas tem hora que tudo para uma boa conversa de vizinho. E eu gostava de ser esse ponto de parada. Olhando para trás, eu vejo. Era feliz e nem sabia. O barulho dos ônibus, o cheiro da rua molhada depois da chuva, a correria das crianças. Tudo isso era parte de mim. Nunca imaginei que o nome Isaura Gomes ia aparecer na boca do povo por outro motivo. Que a cidade inteira ia falar de mim por algo tão triste, tão injusto. Falo assim porque quem já viveu sabe. A vida é uma sequência de surpresas. Umas boas, outras doloridas de doer na alma. Só quero que você entenda quem eu era antes da tempestade. Mulher da cidade, de vida simples, de batalhas diárias, mas cheia de fé e vontade de viver. Porque é só sabendo de onde vim que você vai entender o tamanho do golpe que levei e a força que precisei para continuar. Porque o que eu vivi depois disso, não desejo para ninguém. Eu lembro daquele dia como se fosse hoje. E olha que minha cabeça anda meio esquecida para muita coisa. Mas tem lembrança que não some, não importa quanto tempo passe. Parece que ficou gravada dentro da gente, feito nó que não desata nunca. Era uma terça-feira, dessas comuns, sem pressa, manhã de sol bonito batendo nos vidros do apartamento. Eu já tinha preparado o café, separando o pãozinho e o queijo frescal, para quando meus netos passassem mais tarde. A televisão ligada baixinho, jornal dando as notícias do dia. Coisa ruim e coisa boa, tudo misturado, igual é a vida da gente. Eu já tinha sentado na minha máquina de costura, ajeitando um vestido que a dona Sônia me deixou para apertar, quando ouvi uma batida forte na porta. Achei estranho. Nessa hora da manhã só aparece gente conhecida, ou então algum vendedor de água. Mas aquele barulho foi diferente. Fui lá, enxugando a mão no avental, com o coração apressado sem motivo. Quando abri, me deparei com 2 policiais parados ali no corredor do prédio. Uniforme azul escuro, olhar sério. Atrás deles, um vizinho curioso, tentando entender o que estava acontecendo. "Dona Isaura Gomes?" Um deles perguntou, já me mostrando um papel. "Sou eu, sim, senhor." Respondi com a voz embargada, sem entender direito. "A senhora precisa nos acompanhar até a delegacia. Temos um mandado aqui." O chão fugiu dos meus pés. Eu juro, na hora pensei que era engano. Dessas confusões de endereço, igual já aconteceu com meu vizinho de cima. Perguntei se não tinha algum erro, mas a resposta deles foi só olhar duro e "A senhora vai ter que ir. É melhor colaborar." Senti a vista escurecer, a mão tremendo, mas fui me trocar devagar, porque a dignidade é a última coisa que a gente larga. Olhei a casa, cada móvel, cada retrato,
com uma sensação esquisita de quem está saindo sem saber se volta. Peguei minha bolsinha de mão, deixei o avental pendurado atrás da porta e fui acompanhada daqueles homens que nem olhavam no meu olho. No elevador, o silêncio pesou tanto que eu só conseguia ouvir meu coração batendo forte. O porteiro ficou olhando, assustado, e a vizinha do 301 apareceu na janela, perguntando se estava tudo bem. Eu acenei, tentando não mostrar o medo que já rasgava por dentro. Descemos até a rua, e o carro da polícia estava parado ali, luz apagada, mas chamando a atenção de todo mundo. Barbacena é cidade, mas todo mundo adora um comentário, né? Imagina o que não pensaram de mim naquela hora. No caminho até a delegacia, fui rezando baixinho, pedindo para Nossa Senhora não me abandonar. Me sentia perdida, sem entender o que estava acontecendo. Chegando lá, a sensação de pesadelo só aumentou. Fizeram eu sentar numa cadeira fria, me deram um copo de água que eu nem consegui segurar. Chamaram um homem de terno, que começou a me fazer perguntas sobre a dona Cida, uma conhecida minha do bairro. Dessas que sempre aparecia na igreja. Conversava no ponto de ônibus. Fiquei confusa. Perguntavam se eu tinha estado na casa dela no dia anterior. O que eu tinha feito, que horas saí, se alguém podia confirmar onde eu estava. De repente começaram a falar de crime, de assassinato. Meu sangue gelou, meus joelhos bambeavam. Tentei explicar que tinha ido lá só para entregar uns tecidos, que éramos amigas, que deixei um lenço esquecido na sala dela. Mas ninguém parecia ouvir. Senti um nó na garganta. A vontade era de chorar alto, mas só consegui murmurar que estavam cometendo um erro, que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eles me olhavam como quem já tinha decidido. Isaura era culpada. Fui ficando cada vez mais atordoada. Vieram mais perguntas, mais papelada, gente entrando e saindo da sala. Uma moça me trouxe café, mas eu nem sentia gosto de nada. Pedi para ligarem para minha filha, para alguém da família vir me buscar, mas disseram que aquilo só seria possível depois de terminar o procedimento. Era tudo palavra difícil, jeito frio, como se eu fosse um objeto e não uma pessoa. As horas passaram devagar e cada minuto parecia uma eternidade. A sensação era de estar fora do meu corpo, vendo tudo acontecer de longe. A delegacia era barulhenta, telefone tocando, gente entrando e saindo, e eu ali, sozinha, sendo tratada feito criminosa. Ouvi quando um policial comentou no corredor: "Aquela ali é a suspeita principal. Dizem que foi por dinheiro." Ouvi também cochichos, vi olhares de desprezo, como se todo o esforço da minha vida tivesse desaparecido ali mesmo, diante de olhos que não me conheciam. Quando assinei o papel que me apresentaram, mal enxerguei a letra. Tremia inteira. Perguntei quando podia ir embora, mas disseram que não, que eu estava detida, que ia ficar ali até tudo ser esclarecido. Meu Deus, que dor no peito! Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha casa sem saber se voltava. Só pensava nos meus filhos, nos netos, no avental pendurado atrás da porta. Só pensava na vergonha, na tristeza que seria explicar tudo aquilo para quem sempre me viu como mulher direita. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. A cabeça girava, as lágrimas vinham sem eu querer. Rezei de novo com mais força, pedindo um milagre, uma luz, alguém que me ouvisse. Mas a sensação era de desamparo, de injustiça, como se a cidade toda estivesse contra mim. Meu mundo tão certinho, tão pequeno, tinha desabado de vez, e eu nem sabia como juntar os pedaços. No fundo, eu só queria acordar daquele pesadelo e voltar para minha vidinha simples, de costura, de café quente, de neto no colo. Mas, naquele instante, entendi. Tem dor que a gente não escolhe viver. Ela escolhe a gente, sem pedir licença, sem aviso. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, por mais que tente. E o que mais ficou grudado em mim desde aquele dia na delegacia
Foi a sensação de falar com as paredes. Você já tentou gritar dentro de um túnel e só ouvir o eco voltando? Era assim que eu me sentia. Por mais que eu explicasse, suplicasse, chorasse, parecia que ninguém ali queria de fato escutar minha versão. Cada pergunta dele soava mais como acusação do que como busca pela verdade. Naquela sala fria, cheia de papéis, computador antigo, aquele cheiro de cigarro velho que nunca sai das paredes. Ali eu me vi pequena, miúda mesmo, como uma criança perdida no meio da multidão. Os homens de terno e cara fechada iam e vinham. Um escrevia, outro gravava. E eu, no meio, tentava juntar forças para repetir minha história de novo e de novo, como se minha palavra tivesse que disputar espaço com tanto papel carimbado. Dona Isaura, a senhora esteve na casa da Dona Cida no dia do crime? Estive sim, senhor. Fui só deixar uns tecidos para ela, coisa rápida. A gente conversou sobre a saúde, tomei um copo d'água, deixei um lenço esquecido no sofá. Saí antes do almoço, fui direto para casa. Era sempre assim. Eles anotavam, trocavam olhares entre si, me faziam as mesmas perguntas com palavras diferentes. E eu insistia, com a voz embargada, repetindo cada passo daquele dia, tentando lembrar de todo detalhe. A roupa que usei, quem me viu saindo, até o cheiro de perfume da Dona Cida que ficou na minha blusa. Só que quanto mais eu tentava mostrar que não tinha culpa de nada, menos sentia que estavam dispostos a acreditar. A dor maior foi perceber que ninguém ali olhava para mim como pessoa. Eu era um caso, um número, uma suspeita. Vi nos olhos de um deles, um rapaz novo de barba rala, um misto de dúvida e cansaço. Parecia que ele mesmo já tinha ouvido tanta mentira que não confiava mais em ninguém. Me cortava por dentro saber que, para eles, eu era só mais uma velha tentando se livrar de um crime feio. Lembro que uma hora pedi licença para ir ao banheiro. Lá dentro, sozinha, olhei para mim no espelho e quase não me reconheci. Olho inchado de tanto chorar, cabelo despenteado, mão trêmula agarrada no tecido da blusa. Senti vontade de gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro. Deus, não me abandona agora, não. Voltei para a sala, sentei de novo. Um policial me trouxe um café ralo, daqueles ruins de delegacia. Tentei beber, mas engasguei. O outro policial, grandalhão, jeito impaciente, já veio de novo. A senhora tem certeza que não voltou à casa da vítima depois do almoço? Tem gente dizendo que viu uma mulher parecida entrando lá de novo. Quase perdi a calma, mas respirei fundo e insisti. Já falei, moço. Saí dali e fui direto para casa. Pergunta para Dona Teresa, do prédio ao lado, que me viu entrando no meu portão naquela hora. Meus netos chegaram pouco depois. Eu preparei lanche para eles. Minha vida é certinha, todo mundo aqui do bairro sabe. Mas parece que, para eles, o que eu dizia não tinha peso. Era só mais uma fala no meio do monte de desconfiança. As perguntas continuaram. Onde deixei minhas coisas, se tinha discutido com a Dona Cida, se eu devia dinheiro, se tinha inveja dela. Nunca pensei que ia ouvir esse tipo de coisa, depois de uma vida inteira tentando fazer só o bem. Quando enfim me deixaram num canto, já era noite lá fora. Eu via pela janela da delegacia os carros passando, gente indo para casa, e eu ali, presa num mundo que não fazia sentido. Não tem dor maior do que ver sua história toda sendo virada do avesso, do jeito que convém aos outros. É como se arrancassem de você tudo o que construiu. O respeito, a confiança, até a fé. Uma hora lembrei da minha mãe. Ela dizia que mulher tem que ser forte, mas que ninguém precisa ser forte sozinha. Naquele instante, desejei de todo o coração que alguém aparecesse ali. Alguém de verdade, para segurar minha mão e dizer: Isaura, calma, tudo vai se resolver. Mas só tinha silêncio, cara feia e papelada.
Ainda tentei pedir para ligar para minha filha, pro padre da igreja, para alguém do prédio. Me disseram que não era a hora, que primeiro eu precisava colaborar para resolver tudo. Mas como colaborar se ninguém acredita nem no que você diz? A dor foi virando revolta. Um sentimento ruim, que nunca quis carregar, começou a brotar em mim. A sensação de que eu era invisível, que minha vida podia ser atropelada por qualquer acusação. Naquela noite, dormi sentada numa cadeira dura, com o jaleco que me deram, coberta por um cobertor áspero. Quase não peguei no sono. Quando cochilava, sonhava que estava em casa, ouvindo o barulho dos netos e sentindo o cheiro do café da minha cozinha. Acordava assustada, voltava a lembrar onde estava, e o peito doía mais forte ainda. Passei o dia seguinte do mesmo jeito, repetindo minha história, enfrentando olhares duros, ouvindo perguntas cortantes. Cada vez que me pediam para lembrar melhor, eu sentia que estavam querendo encontrar erro no que eu dizia e não buscar justiça. No fundo, eu sabia. Minha voz ali dentro valia menos do que qualquer boato de esquina. Chegou uma hora que me cansei de insistir. Comecei a falar menos, respondendo só o que perguntavam. Rezei ainda mais forte, pedindo para Nossa Senhora me proteger daquele buraco que era a delegacia. Só quem já se sentiu injustiçada sabe como a solidão pesa. E eu, que sempre fui forte para segurar o mundo da minha família pela primeira vez, me senti pequena demais. Ainda hoje, olhando para trás, o que mais dói não é só a injustiça. É a surdez do mundo, essa incapacidade das pessoas de escutar a dor do outro. Ninguém quis ouvir minha voz naquele começo. E foi aí que entendi. Quando a justiça falha pra gente comum, o eco do nosso grito só volta pra gente mesma. Sabe, sempre escutei o povo dizer que a justiça no Brasil é lenta, que pobre sofre dobrado. Mas a gente só entende mesmo quando sente na pele, quando vê que o destino da gente tá ali, dependurado na boa vontade dos outros. E às vezes, nem boa vontade tem. Naqueles dias na delegacia, comendo pão dormido e bebendo café requentado, me disseram que eu teria um defensor público. Achei que era alguém que ia brigar por mim, segurar minha mão, lutar como eu lutaria pelos meus filhos. Mas não foi bem assim, não. Veio um rapaz novo de terno amarrotado, rosto cansado, papelada debaixo do braço. Chamava-se Doutor André. Mas eu logo percebi que ele tinha tanto processo para dar conta que meu caso era só mais um, na pilha. Me olhou, perguntou meu nome de novo, pediu para eu contar tudo desde o começo. E lá fui eu, relembrando aquele dia, cada detalhe, o vestido da dona Cida, o lenço esquecido, minha rotina certinha. Ele ia anotando meio apressado, já perguntando outra coisa antes de eu terminar. A cada frase minha, parecia que ele estava pensando na próxima audiência, no prazo do outro cliente, em qualquer coisa menos na minha dor. Não culpo ele não, porque sei que defensor público é guerreiro demais nesse país, sem recurso, sem tempo, cheio de demanda. Mas doía ver que minha história, minha vida, minha honra, era só mais uma folha dentro de uma pasta velha. Tentei explicar que a dona Teresa, do prédio ao lado, tinha me visto chegar em casa naquele dia. Que minha filha tinha ligado para mim pouco depois do almoço, que meus netos estavam lá, rindo alto. Pedi para ele ouvir essas pessoas, mas ele só balançou a cabeça. Disse que faria o possível. Não tive coragem de insistir mais. Senti uma fraqueza, uma vergonha, como se eu fosse um peso grande demais para ele carregar. Enquanto isso, minha família se virava como podia. Minha filha e meu filho correram atrás de vizinho, parente, amigo da igreja, todo mundo que pudesse confirmar minha versão. Fizeram vaquinha, venderam uma televisão, pediram dinheiro emprestado, tudo para pagar xerox de papel, passagem de ônibus, lanche para quem ia depor. Mas logo veio o desânimo, porque as pessoas sumiam,
Se esquivavam, tinham medo de se envolver. Em cidade, a língua do povo corre, mas o apoio, quando mais se precisa, é pouco. E eu sentia culpa, muita culpa, por botar minha família nessa tempestade, sem merecer. Minha nora ficou indo na defensoria todo dia, levando documento, pedindo informação. Mas ali, quem tem pressa é só a dor. O sistema é lento. Parece que tudo é para cansar a gente, fazer a gente desistir. Recebi carta da minha neta, desenhando o coraçãozinho, dizendo que estava com saudade, que rezava para a vovó voltar logo. Li aquela cartinha tantas vezes que já sabia de cor. E cada vez que lia, o coração doía. Mas também me dava força. A igreja tentou ajudar. O padre foi conversar com um advogado conhecido, mas tudo parava na falta de dinheiro. Eu sei que fiz amigos na igreja, gente de fé, mas nessa hora percebi que há limites até pro coração mais generoso. Um ou outro apareceu na delegacia, levou fruta, cobertor. A maioria só rezava de longe. Não julgo ninguém, não. Só aprendi que quando a dor chega, cada um carrega o que consegue. E tem hora que até a fé dos outros não alcança a gente. A cada reunião com o defensor, eu ia ficando menor. Ele explicava, usando palavras difíceis, sobre prova circunstancial, motivação torpe, ônus da prova. Eu só pensava, se me deixassem falar de verdade, olho no olho, iam ver que eu sou inocente. Mas não era assim que funcionava. Tudo tinha que passar pelo crivo dos papéis, das datas, dos carimbos. Um mundo frio, sem cheiro, sem alma, só letra impressa e cara fechada. Naqueles dias, recebi visitas rápidas da minha filha. Ela chegava com os olhos inchados, tentando sorrir. Me pedia calma, dizia que ia dar certo. Mas eu via no olhar dela o mesmo medo que me devorava. Trocávamos poucas palavras, um abraço apertado, um "força, mãe". Era só o que dava para ter. O resto era saudade. Meus filhos escreveram cartas para programas de TV, Jornal da Cidade, promotor, juiz, até para defensor de direitos humanos. Mas carta de pobre, minha filha, quase nunca é lida por gente importante. O que chega é a indiferença, o silêncio, a resposta padrão. Estamos analisando o caso. E eu ia murchando um pouquinho mais. Minha vizinha, a dona Teresa, foi chamada para depor. Achei que aquilo ia ser minha salvação, mas no final disseram que o horário não batia, que era difícil confirmar a fala dela. Era tudo contra mim. Até o tempo parecia virar inimigo. Sentia que cada vez que o defensor tentava alguma coisa, o processo engolia a esperança dele e a minha também. Nessa altura, comecei a entender o que é estar sozinho, mesmo cercado de gente. Porque ninguém, nem família, nem advogado, consegue segurar o peso de uma acusação injusta no sistema. A sensação era de lutar com as mãos atadas, gritando para ninguém ouvir. Vi meu nome virar pó na boca dos outros, minha reputação ser desmontada peça por peça, como se todos os anos de luta valessem menos do que um boato mal contado. Teve dia que pensei em desistir de tudo, assinar qualquer papel só para sair dali. Mas aí lembrava do rosto dos meus netos, das mãos do Tonico me segurando, da minha mãe me dizendo: "Isaura, não abaixa a cabeça para ninguém, não." Então eu respirava fundo, chorava escondido e juntava coragem para continuar. A defensora sem armas era eu, tentando lutar por mim mesma quando ninguém mais podia. E a cada noite, deitada no colchão fino da cela improvisada da delegacia, eu só pedia para Deus: "Me deixa viver para contar que a verdade existe, mesmo quando ninguém acredita." E assim fui aprendendo que na justiça dos homens, quem não tem recurso vira só mais um nome na fila. Mas, por mais que quisessem apagar minha voz, eu não ia deixar que arrancassem minha fé, nem a vontade de provar que a Isaura era inocente. Tem hora na vida da gente que até a fé mais firme balança, viu? Eu que sempre fui mulher de reza,
de missa cedo, de acender vela para os santos. Confesso, quase perdi o chão mais de uma vez naquele começo de sofrimento. Quando as coisas apertam, a gente tenta se apegar em tudo que conhece. Mas tem noite que o silêncio pesa tanto, que só resta chorar baixinho, pedindo a Deus um sinal, uma palavra, qualquer coisa, para aliviar o peito. No começo, assim que fui detida, os amigos da igreja ainda apareciam. O padre Francisco foi lá na delegacia, levou o terço, rezou comigo, me olhou nos olhos com aquele jeito calmo de quem entende o peso das cruzes do mundo. Falou palavras bonitas, citou o sofrimento de Jesus, disse que toda provação tem seu fim. Fui sentindo um conforto, uma esperança de que aquilo era só uma travessia, que logo, logo eu estaria de volta, sentada no banco da igreja, cantando com minha netinha do lado. Mas os dias foram passando e fui sentindo o sumiço dos amigos, sabe? O medo espalha mais rápido que fofoca em prédio. No começo, algumas vizinhas ligavam, perguntavam notícias, deixavam recado com minha filha. Depois, ficou só o silêncio. Barbacena é cidade, mas notícia ruim corre de boca em boca. Eu sabia que tinha gente acreditando na minha inocência, mas também tinha quem já me julgava culpada sem nem saber de nada. A dor maior era imaginar que minha história, limpa por uma vida inteira, podia virar motivo de cochicho na fila do mercado, nas rodinhas de conversa do bairro. Minha família, coitada, tentava me blindar disso, mas eu não era boba. Minha filha chegava cabisbaixa, mudava de assunto rápido quando eu perguntava das pessoas. Meu neto me mandou uma cartinha colorida, cheia de coraçãozinho, dizendo que vovó era a melhor do mundo, que Deus estava cuidando de mim. Li aquela cartinha tantas vezes que já decorei cada desenho, cada palavra. Era como se, por uns minutos, o peso do mundo sumisse. As noites eram as piores. Ali, deitada na maca dura daquela cela improvisada, escutando o eco dos passos no corredor, eu rezava para Nossa Senhora das Dores. Pedia para ela não me deixar desmoronar. Me dá força, mãezinha. Não me deixa perder a fé. Algumas noites, sentia a presença dela do meu lado. Noutras, só o vazio. Fui descobrindo que quando a gente perde a fé, parece que a gente perde a última esperança de justiça também. Mesmo assim, continuei rezando. Não por mim só, mas pela minha família. Eu pensava nos meus filhos, nos netos, no povo da igreja que ainda lembrava de mim, nas intenções da missa. Cada notícia que vinha de casa era uma mistura de alívio e aperto no peito. Minha filha dizia que estava tudo sob controle. Mas eu via no olhar dela o cansaço, o medo, a dificuldade de segurar a barra sozinha. Me sentia culpada de ser peso, mesmo sem ter culpa de nada. Eu tentava me distrair. Às vezes conversava baixinho com outras mulheres na delegacia. Tinha uma moça mais nova, presa por conta de briga de família, que ficava no canto chorando. Um dia segurei a mão dela, rezei junto. Falei da força que a gente tira do fundo da alma, mesmo sem saber de onde. Ela sorriu, agradeceu. Nesses pequenos gestos, a gente vai achando motivo para seguir, mesmo sem ter certeza de nada. Mas confesso que nem sempre conseguia ser forte. Teve noite que virei pro lado e chorei de soluçar, pedindo para Deus me tirar dali. Tinha medo de enlouquecer, medo de morrer esquecida, medo do tempo passar e todo mundo seguir a vida sem mim. Lembrei muito do Tonico, do sorriso dele, da força que ele sempre me deu. Isaura, coragem! Parecia que eu ouvia ele dizendo, mesmo de longe. O que mais doía era a incerteza. Ninguém dizia quanto tempo ia durar aquilo. O advogado vinha com notícia ruim. Processo atrasado, audiência adiada, testemunha que sumiu, juiz que saiu de férias. A sensação era de estar num túnel escuro, sem nem saber se tinha saída do outro lado. Eu também sentia falta do cheiro do café da minha cozinha, da bagunça dos netos,
do barulho do ônibus passando na rua, dessas coisinhas pequenas que viram paraíso quando a gente perde. E foi aí que percebi. A fé não é garantia de força o tempo todo. Às vezes, ela só serve para não deixar a gente afundar de vez. Tentei continuar agradecendo pelo pouco. Toda vez que recebia uma carta que alguém lembrava de mim, eu agradecia. Cada vez que vinha uma visita, mesmo rápida, eu rezava depois, pedindo a Deus para retribuir aquela coragem de me ver ali, naquela situação. Com o tempo, a presença dos outros foi rareando. Até os amigos mais fiéis cansam, porque a vida lá fora não para esperar sofrimento de ninguém. E aí a gente fica só. E na solidão, ou a gente se agarra a Deus, ou o desespero vence. Passei noites e mais noites me agarrando na reza. No começo, rezava pedindo para sair dali rápido. Depois fui pedindo só força para aguentar. Ninguém conta pra gente como é sobreviver sem chão, sem esperança, sem abraço. Eu fui aprendendo no sofrimento, um dia de cada vez. Se hoje eu tô aqui contando tudo isso, é porque a fé, mesmo vacilante, ainda ficou. Ela foi meu fio de esperança, meu último abrigo quando a vida virou tormenta. E mesmo que ninguém visse, mesmo que os outros fossem embora, eu ainda falava com Deus todo dia. Nem que fosse só para dizer: eu tô aqui, Senhor, não me esquece não. Quando a gente acha que já apanhou o suficiente, sempre vem mais um golpe. E eu, Isaura, descobri na marra que a justiça dos homens, às vezes, parece uma venda nos olhos. Você pode falar, provar, mostrar, mas se eles resolveram que você é culpada, pronto, tudo conspira para te encaixar nesse papel. Como se sua vida não tivesse outra versão, além daquela que escolheram para você. Lembro do dia da audiência como se fosse um filme ruim, desses que a gente assiste de olhos abertos, porque não tem como mudar de canal. O advogado me explicou tudo. Ia ter promotora, juiz, defensor, testemunha. Falou dos atos processuais, da necessidade de manter calma, de responder só o que perguntassem. Eu tremia. Tinha vontade de sumir, de acordar e ver que era só um pesadelo. Mas não era. Na sala do fórum, o cheiro era de papel velho e nervosismo. O barulho do ventilador misturado com o burburinho dos presentes. O juiz, de cara séria, não olhava muito nos olhos. A promotora, com aqueles papéis todos arrumados, óculos na ponta do nariz, falando como se me conhecesse melhor do que eu mesma. Ali, eu era só uma ré. Minha história de mãe, de avó, de vizinha boa, sumiu. Restou só o nome estampado nos autos. A promotora pintou um quadro feio de mim. Falou em motivação torpe, em briga por dinheiro, inveja antiga, até discussão por besteira que nem lembro mais. Usaram minha presença na casa da dona Cida como se fosse arma. A senhora esteve lá no dia do crime, deixou objetos pessoais e nenhuma outra pessoa foi vista entrando naquele horário. O tal lenço esquecido, uma xícara de café, até meu perfume. Tudo serviu para confirmar o que eles já queriam acreditar. O defensor tentou me defender. Falou que era amiga de longa data da vítima, que minha vida era limpa, que todo mundo no bairro me conhecia. Mas parecia voz de criança no meio de gente grande. Ninguém queria ouvir o outro lado. O que valia era o que cabia direitinho na história que construíram para mim. Chamaram testemunhas. A vizinha do prédio ao lado, a dona Teresa, disse que me viu chegando em casa cedo, que nunca viu eu e a dona Cida brigando. Mas logo a promotora questionou o horário. Sugeriu que a senhora podia ter se confundido, que era difícil saber a hora exata. Um senhor da rua, que sempre me cumprimentava no portão, tentou falar da minha bondade, mas ninguém deu importância. Já a menor dúvida era explorada contra mim. E se a senhora voltou depois? E se teve outra entrada pela porta dos fundos? Tudo era possível contra mim, nada a favor. Falaram em dívida. De uma vez que ajudei Dona Cida a pagar um exame médico. Ela depois devolveu.
Mas disso fizeram um caso. Falaram em inveja porque, tempos atrás, eu tinha comentado que ela viajava muito. Transformaram um comentário besta, desses de vizinha, em prova de ciúme. O mundo inteiro virou tribunal. E eu, que sempre fui de ajudar, virei ré no julgamento da cidade e da justiça. Quando tentava explicar, sentia que minha voz batia na parede e voltava. Respondi firme. Repeti cada passo do meu dia, os horários, as pessoas que me viram. Mas tudo era questionado, virava desconfiança. Naquela hora, percebi que a justiça não é cega. Ela só não enxerga quem não tem voz. A cada argumento da promotora, sentia como se apanhasse de novo. Motivo torpe. Provas circunstanciais. Última pessoa a ser vista. Falaram em digitais, mas minha digital estava ali porque eu vivia na casa dela, ajudando, tomando café, jogando conversa fora. Só que para eles, amizade não existe quando é mais fácil encontrar uma culpada. Meu advogado pediu paciência. Disse que tudo ia se esclarecer. Pediu que eu confiasse no processo. Mas era difícil acreditar. Eu via nos olhos dos presentes aquela mistura de curiosidade, desconfiança, até pena. E pena é quase pior que acusação. Porque ela não tira a culpa, só te diminui ainda mais. No fim da audiência, o juiz marcou nova data. Mais espera, mais desgaste. Saí de lá destruída, mas tentando segurar a cabeça erguida. Caminhei pelo corredor do fórum com o defensor do lado, ouvindo cochichos, sentindo os olhos me seguindo como se eu fosse fantasma. Voltei para a cela improvisada da delegacia e chorei. Não só pela dor, mas pela humilhação, pela sensação de impotência. Nos dias seguintes, fui sentindo o peso desse olhar torto na rua, na igreja, no prédio. O povo olhava, uns com dó, outros com desconfiança. Gente que antes batia na minha porta para pedir ajuda, agora atravessava a rua. E é nessas horas que a gente descobre quem é amigo de verdade e quem só é de conveniência. A justiça dos homens é barulhenta, mas surda. Para quem é comum, sem dinheiro, sem sobrenome forte, a dúvida vira condenação. Senti na pele o que é ser jogada na mira dos olhos errados. E entendi que o pior julgamento é o do preconceito, porque ele começa muito antes de qualquer sentença. Mas, mesmo assim, segurei firme. No fundo do meu coração, só tinha um desejo: provar que a verdade existe, mesmo quando ninguém quer enxergar. Se tem uma coisa que machuca o coração de uma pessoa direita, é ser tratada como mentirosa, como se palavra de pobre não valesse nada. Ali, naquela confusão toda, vi minha vida virando caso de polícia, manchete de jornaleco do bairro. E cada vez que tentava falar a verdade, era como se eu estivesse jogando água no asfalto quente. Evaporava no ar, sumia, ninguém via. Eu pensava dia e noite. O que mais posso fazer para provar que não sou culpada? Fiquei revirando na cabeça cada minuto daquele dia terrível, tentando lembrar de tudo nos mínimos detalhes. Na manhã do crime, acordei cedo, fiz meu café, pus a roupa para lavar, sentei na máquina para terminar um vestido. Por volta das 10, Dona Cida me ligou, pedindo para passar lá rapidinho, com uns tecidos que ela queria ver para a festa da neta. Peguei minha bolsinha, desci o elevador, cumprimentei o porteiro. Fui andando pelas calçadas do bairro, cheia de pensamento bom, porque ajudar a amiga sempre foi meu jeito. Cheguei no prédio dela, toquei o interfone, subi. Lá em cima ela me recebeu sorrindo, aquele cheiro gostoso de bolo assando. Ficamos conversando uns 20 minutos, tomamos um café preto, ela elogiou meus panos, pediu opinião sobre uma cortina nova. Deixei meu lenço na sala, como sempre esquecia as coisas, e fui embora. Quando desci, vi Dona Teresa, do prédio ao lado, varrendo a porta. Conversei rápido porque já estava passando do meio-dia. Voltei para casa, fiz almoço,
Arrumei a cozinha. Sentei para descansar. Umas 3 da tarde, meus netos chegaram. Lembro direitinho do barulho das mochilas jogadas no chão e da briga deles pelo último pedaço de pão de queijo. À noite, fui surpreendida pela notícia. Diziam que tinham encontrado Dona Cida morta e que eu tinha sido a última a ver ela com vida. Não consegui dormir, coração disparado, cabeça a mil. Mas nunca imaginei que aquilo viraria esse inferno todo. A polícia bateu na minha porta perguntando de detalhes, pegando objetos. Aquela sensação de estar no olho do furacão, sem entender direito o porquê. Desde o início tentei ajudar. Falei com meu advogado. Doutor, por favor, procura a Dona Teresa. Ela me viu chegando em casa naquele dia. Fala com meus netos. Eles lembram da hora que chegaram, do cheiro do almoço ainda quente. Mas sempre tinha uma desculpa. A vizinha confundiu o horário. Os netos eram crianças. A palavra deles não valia tanto. Falei para buscar imagens das câmeras da farmácia da esquina. Talvez mostrasse eu, passando com minha sacola. Ninguém foi atrás. Minha família fez de tudo. Minha filha escreveu carta para televisão, jornal, defensor de direitos humanos. Até pra gente que ela nem conhecia, só para tentarem ouvir minha voz. A resposta era sempre morna. Vamos analisar. As semanas passavam. As esperanças iam minguando. Teve uma época que eu sonhava toda noite que estava dando entrevista no rádio, contando minha versão. E todo mundo acreditava. Era só sonho. Na vida real, minha palavra sumia no meio da desconfiança dos outros. Lembro de uma audiência em que o promotor trouxe uma vizinha de outro bloco, dizendo que ouviu uma discussão. Disseram que era minha voz. Mas eu nunca briguei com Dona Cida. Nunca levantei a mão pra ninguém, nem no calor da raiva. Aquilo me destruía. Tentei falar, mas cortaram minha fala. Vamos nos ater aos fatos, Dona Isaura. Como se meu fato não fosse verdade também. Minha rotina virou uma busca cansada por lembranças, tentando reconstruir cada passo. Fechava os olhos e ouvia o som da chaleira apitando, o barulho do elevador, a campainha dos netos chegando. Tentava passar esses detalhes pro advogado, mas era como se a minha verdade fosse invisível. Cada palavra minha era lida com desconfiança, como se eu estivesse inventando. Teve uma noite em que desabei. Sozinha, deitada na cela, olhei pro teto e falei: Deus, será que vale mesmo lutar? Será que alguém vai me ouvir? Fiquei lembrando da minha mãe que sempre dizia: Isaura, nunca deixe ninguém calar sua voz. Ali, quase perdi a força. Quase. No dia seguinte, quando a delegada veio me perguntar de novo sobre minha amizade com Dona Cida, expliquei tudo outra vez. Falei das vezes em que trocamos receita, dos conselhos de avó, das tardes de risada e bordado. Mas no relatório só apareceu: relacionamento próximo. Possível motivo para a desavença. A vontade era gritar, mas eu respirava fundo, chorava escondido e prometia para mim mesma: Você não vai ser só um número, Isaura. Vai falar sua verdade até o fim. Minha família foi se esgotando também. O rosto da minha filha já não tinha mais cor. O sorriso sumiu. Meu filho, sempre tão prático, foi ficando calado. Só fazia contas. Tentava imaginar quando eu sairia dali. Os netos perguntavam quando vovó ia voltar. A resposta era sempre: logo, meus amores, logo. Mas eu já não sabia se era verdade. A maior dor não era nem a prisão, nem a comida ruim, nem a cama dura. Era a sensação de estar gritando num vazio. De perceber que, pra justiça, minha história só interessava se encaixasse na culpa. De ver meu nome, limpo uma vida inteira, virar motivo de desconfiança. Aquilo corrói a alma devagar, como ferrugem em portão velho. Mesmo assim, segui tentando. Dei nomes, datas, pedi pra chamar gente do bairro.
Insisti na busca das câmeras, das ligações. E cada não, cada desculpa, era mais um tijolo no muro entre minha voz e o mundo lá fora. É difícil explicar para quem nunca viveu. Mas tem dor que só a gente sente. Tem verdade que só a gente conhece. E às vezes, por mais alto que se grite, ninguém escuta. Eu gritei, e ninguém quis ouvir. Mas ainda assim, no fundo do peito, eu mantinha acesa aquela brasa de esperança. Porque, por mais que ignorassem minha verdade, eu não ia deixar ela morrer. Só quem já foi silenciado sabe o quanto custa não desistir de si mesma. Nunca imaginei, nem nos piores pesadelos, que um dia ia sentar num banco de réu. Ali, de frente pro juiz, pra promotora, pra aquele monte de gente de cara fechada, me senti menor do que uma formiga. O fórum parecia uma igreja antiga, dessas frias, cheias de eco. Cada palavra ali dentro parecia pesar uma tonelada. Fui chegando de cabeça erguida, tentando lembrar dos conselhos do Tonico. Isaura, nunca baixa a cabeça pra injustiça, não. Mas, quando sentei naquele banco, com todo mundo olhando, não era só a cabeça que queria baixar. Era o corpo inteiro querendo sumir, virar invisível. O defensor, coitado, tentou me animar, mas eu via nos olhos dele o cansaço. Ele me explicou tudo direitinho. Disse que iam reconstituir o dia do crime, ouvir testemunha, mostrar laudo, papelada. Pediu para eu ser firme, falar só o que lembrasse, não inventar nada. Falei para ele: doutor, só sei falar a verdade. O resto, entrego nas mãos de Deus. E assim fui. No começo da audiência, a promotora já veio com as palavras bonitas dela, cheia de convicção. Falou que o crime tinha motivo torpe, que eu invejava a dona Cida, que tínhamos tido discussão, que eu tinha acesso fácil à casa dela. Pegou cada coisinha da minha vida e virou motivo para me acusar. A ré era amiga da vítima, sabia de sua rotina, tinha confiança. Não há dúvidas de que estava na cena do crime. Usou até o lenço que deixei no sofá como se fosse arma do crime. Quando me pediram para contar minha versão, falei tudo de novo. O café na casa da dona Cida, o cheiro de bolo assando, a conversa sobre a neta, a saída apressada. Expliquei que nunca tive raiva dela, que a amizade nossa era de anos, que sempre ajudei no que pude. Mas para eles, a amizade de pobre só serve de álibi para coisa errada. A promotora me olhava como quem diz: tá mentindo. O juiz lá na mesa anotava, mas sem olhar muito no meu rosto. Chamaram testemunha. Dona Teresa tentou falar da minha rotina, do horário que me viu voltando para casa. Mas a promotora questionou o relógio. Disse que memória de idoso falha. Fiquei sentida por ela, que saiu dali de cabeça baixa, como se tivesse feito algo errado por tentar me ajudar. Teve laudo da perícia também. Disseram que minhas digitais estavam na xícara, no braço da poltrona, no corrimão do prédio. Claro que estavam, ora! Eu era de casa. Só que tudo foi usado contra mim. O exame do corpo da dona Cida dizia morte por asfixia, mas sem marca de luta, sem prova de briga. Mesmo assim, me acusaram. A cada argumento deles, eu me sentia afundando mais. O defensor tentou pedir revisão de provas. Falou do histórico do ex-marido da vítima, das ameaças, mas ninguém quis saber. A promotora cortou. Aqui se julga o que está nos autos, não boato. Senti o peso de um mundo de papelada cair em cima de mim. Quando chegou a hora do juiz ler a sentença, o silêncio era de gelar a espinha. Eu tentava rezar, mas só vinha um vazio, um frio que subia do chão. O juiz leu com aquela voz engomada. Considerando o artigo 121 do Código Penal, homicídio qualificado, condeno a ré Isaura Gomes a 36 anos de prisão. Foi como se o chão sumisse. Tive vontade de gritar, de cair, de sumir dali. Só consegui chorar, baixinho, abraçada na minha bolsa, como quem tenta segurar a própria vida.
O defensor falou que ia recorrer, pediu calma, mas, na hora, tudo o que ouvi foi o barulho do carimbo batendo no papel. Pronto. Minha vida, minha história, meu nome limpo. Tudo virando poeira num processo. Na saída do fórum, lembro das pessoas cochichando, uns olhando com dó, outros com julgamento no olhar. Eu, que sempre fui referência de mulher direita, virei motivo de desconfiança. Minha filha tentou me abraçar, mas os policiais já vieram separar. Entrei na viatura algemada, a cabeça rodando, o coração estilhaçado. Lembro de olhar para a janela do carro e ver Barbacena passando rápida, distante, como se não fosse mais minha cidade. Na prisão tudo parecia mais escuro. O cheiro, a cor das paredes, o olhar das outras presas, tudo era hostil. A ficha demorou a cair. Passei as primeiras noites chorando até dormir. Lembrava dos netos, da minha casa, do cheiro de café, da novela das 8. Lembrava da vida simples, dos domingos em família, dos dias de feira. Tudo tinha ficado para trás. No começo, ainda tentei acreditar que ia sair logo, que o recurso do defensor ia funcionar, que alguém ia perceber o erro. Mas lá dentro, aprendi que esperança é igual planta em dia de seca. Vive de gota em gota. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. Cada visita da família era um misto de alegria e tristeza. Porque eu via a vida deles seguir, os netos crescendo, e eu ali, parada no tempo. A sentença virou peso. Não só nas costas, mas na alma. Carregava ela em cada olhar desconfiado, em cada noite mal dormida, em cada vez que precisava explicar que era inocente. Carregava na solidão das noites, nos abraços negados, na comida sem gosto, no silêncio das amigas que sumiram. Mas, por mais duro que fosse, nunca deixei de acreditar que um dia a verdade apareceria. Porque, se tem uma coisa que aprendi na vida, é que mentira tem perna curta. Mas a justiça, às vezes, demora demais para alcançar a verdade. E assim começou o inverno mais longo da minha vida. Entrar na prisão é atravessar um portal para o avesso do mundo. Até hoje me lembro do cheiro forte quando pisei ali. Mistura de desinfetante, tristeza e um medo que grudava na pele. O portão fechando atrás da gente é como um aviso. Daqui pra frente é outra vida. E eu que só conhecia a rotina simples da cidade, do prédio, do barulho da rua, fui jogada num universo que parece feito para apagar quem a gente é. No começo tudo era susto. As grades batendo, os gritos no corredor, o olhar das outras mulheres, umas com raiva, outras só cansadas demais para se importar. Dormia numa cama de cimento com colchão fino, cobertor áspero, luz da lâmpada nunca apagava direito. Os primeiros dias passei sem fome, o estômago embrulhado. Comida vinha fria, aguada, quase sem gosto. E a saudade da casa parecia me devorar por dentro. Meu maior medo era perder a cabeça. Vi mulher ali dentro enlouquecer de verdade. Umas gritavam sozinhas, outras paravam de falar. Algumas não levantavam nem para comer. Lembrei do conselho do Tonico. Seja forte, Isaura. Não deixe ninguém te quebrar. Então fiz o que sabia. Procurei ficar quieta, observar mais do que falar, respeitar o espaço de cada uma. Logo vi que, mesmo injustiçada, eu teria que sobreviver. Não só ao lugar, mas à solidão, ao tempo. As presas mais antigas me ensinaram a nunca pedir favor demais, a não confiar de cara, mas também a não virar bicho. Me aproximei das mais calmas. Dona Geralda, que fazia crochê o dia todo. Carminha, que lia a Bíblia baixinho antes de dormir. Formamos uma pequena corrente, protegendo umas às outras da hostilidade do resto. Minha fé virou meu refúgio. Rezava todo dia, novena no cantinho da cela. Orava pelos meus, por mim, até pelas mulheres mais sofridas dali. Quando tinha missa na capela, eu ia, mesmo sem vontade de sair da cama. Lá dentro, o cheiro do incenso, o som dos cânticos,
mesmo desafinados, me lembravam a igreja da cidade, a vida que eu perdi. Sentia vontade de chorar, mas segurava, porque chorar ali era mostrar fraqueza. Fiz parte do grupo de costura logo que pude. Trabalhar ajudava a passar o tempo e me dava alguma sensação de utilidade. Costurava fardas, panos de prato, até fiz colcha para doação. Às vezes a administração elogiava, prometia reduzir um pouquinho da pena, mas eu sabia que era mais para manter a ordem do que por justiça de verdade. O importante era não deixar o espírito morrer. Escrevia carta toda semana para minha família. Contava pouco dos meus sofrimentos. Mãe não quer preocupar filho. Perguntava dos netos, do prédio, das vizinhas. Toda a resposta deles era como um abraço apertado, mesmo à distância. Minha filha mandava foto dos meninos, desenho de escola, recado de esperança. Dizia que estavam rezando por mim, que um dia tudo ia passar. Me agarrava nessas palavras como quem se agarra a um salva-vidas em alto mar. De vez em quando recebia visita. A espera na fila era longa, cansativa. Gente chorando, gente brigando. Quando via minha filha chegar, o coração quase pulava no peito. A gente não podia nem se abraçar direito. Tinha vidro separando. Mas trocava sorriso, trocava esperança. Ela trazia notícia da rua, da família, do mundo lá fora. E cada vez que ia embora, eu sentia um vazio maior que a cela. Lá dentro, aprendi a engolir humilhação calada. Ouvi piada de agente. Levei bronca sem motivo. Fui tratada feito lixo por gente que nunca olhou no meu olho. Mas nunca perdi a dignidade. Dizia pra mim mesma toda noite: "Você não é isso, Isaura. Você é inocente. Ninguém vai te tirar esse pedaço." E assim fui resistindo. Às vezes tinha briga feia entre as detentas, coisa de quem já perdeu tudo. Quando acontecia, eu me enfiava num canto, fechava os olhos, rezava. Não queria confusão, só queria sobreviver. Teve noite de pânico, grito, luz acesa de madrugada. Mas também teve noite de conversa baixa, partilha de dor, segredo contado no escuro. Descobri que até no pior dos lugares tem gente boa, tem mulher guerreira, tem quem só queira um pouco de paz. O tempo passou devagar. Cada estação parecia durar uma eternidade. O inverno ali era mais gelado do que qualquer frio do lado de fora. Mas aprendi a tirar força do pouco. Um livro emprestado, uma carta recebida, um bordado bem feito. Pequenas vitórias que me ajudaram a não morrer por dentro. E, a cada dia, ia ficando mais claro. A justiça dos homens é fria, mas a resistência da alma de quem não quebrou é fogo escondido. Me agarrei nisso. O inverno mais longo da minha vida me ensinou que, mesmo sem sol, é possível sobreviver. E que esperança, quando não pode brilhar, aprende a se aquecer sozinha no escuro. Tem coisa que a prisão rouba da gente sem que a gente perceba. Vai levando a calma, a vaidade, até a cor dos sonhos. Tem dia que parece que o tempo não anda, que o ar pesa mais do que o corpo pode carregar. E se a gente não vigia, vai endurecendo por dentro, vai virando pedra para não sentir mais nada. Eu sempre tive medo disso, de virar só um número, só mais uma entre tantas mulheres esquecidas ali dentro. Sempre repeti para mim mesma: Isaura, faça de tudo para não perder o que te faz humana. Nos primeiros meses, confesso, quase sucumbi. O frio da cela, o cheiro azedo das paredes, a rotina sempre igual, tudo empurrando a gente para baixo. O barulho das grades fechando no fim do dia, as luzes fortes à noite, a comida sem gosto, o jeito dos agentes sempre prontos para humilhar. O pior era a saudade. Saudade que dói no peito, que parece até febre alta. Saudade dos netos, da bagunça deles, da alegria simples do café da manhã com a família, do portão do prédio batendo, do ônibus passando na rua, do cheiro do pão fresco vindo da padaria. Mas foi ali, nesse lugar onde tudo parece querer arrancar a esperança,
que descobri a força que a gente tem escondida. Cada mulher naquela prisão tinha uma história de dor, de luta, de injustiça ou erro. E eu fui aprendendo a ouvir, a respeitar, a conviver. Vi mãe que nunca mais viu filho, jovem que se perdeu por falta de oportunidade, idosa que não sabia mais o nome da rua onde nasceu. Fui juntando amizade com as mais quietas, partilhando silêncio e conselho. Comecei a participar dos projetos internos. Fiz parte do grupo de leitura, ajudava na biblioteca. Era pequenininha, mas era refúgio. Lia romance, lia história real, lia poesia. Cada página aberta era um pedacinho de mundo para além das grades. Fazia também crochê, bordado, costura, tudo que deixassem. Ensinei uma moça a costurar pano de prato, outra a fazer florzinha de linha. Cada trabalho terminado era uma vitória. Uma maneira de mostrar que eu ainda era útil, que ainda podia criar beleza, mesmo ali. Às vezes pensava que só sobrevivia porque me agarrava nessas pequenas rotinas. O ritual de escrever carta para os meus, o cuidado com a roupa, o jeito de dobrar o cobertor para enganar o frio. Quando recebia a notícia da família, era festa. Carta, foto, recado de criança. Cada palavra era luz. Teve vez que li e reli uma cartinha do meu neto por mais de uma semana. A gente se agarra no que pode para não se perder de si mesma. No começo, tentei esconder as lágrimas. Lá dentro, chorar é perigoso. Pode virar motivo de chacota, pode atrair problema. Mas entendi que sentir não é fraqueza. Sentir é o que me mantinha de pé. Às vezes eu chorava baixinho no travesseiro. Outras, só fechava os olhos e respirava fundo. Rezar também era um jeito de não virar pedra. Cada oração era uma conversa com Deus, uma entrega, um desabafo. A fé virou minha resistência silenciosa. Tinha noite que tudo pesava. Quando apagavam as luzes e o silêncio tomava conta, eu lembrava de cada detalhe da minha vida lá fora. Lembrava do cheiro da roupa limpa, do gosto do feijão com bacon, da risada dos netos assistindo desenho na sala. Nessas horas, prometia para mim mesma que, se um dia saísse dali, nunca mais ia reclamar do pouco. Nunca mais ia deixar de agradecer pelo simples. Mas tinha dia que o coração endurecia, sim. Tinha dia de raiva, de revolta, de querer gritar pro mundo inteiro ouvir. Ficava pensando nos que me julgaram sem conhecer, no peso da injustiça, no tempo perdido. Teve vez que achei que estava me transformando numa versão amarga de mim. Nessas horas, procurava um canto, puxava conversa com alguém mais velha. Ou então, escrevia no caderno da biblioteca, só para aliviar o peso do peito. Aprendi também a respeitar meus próprios limites. Tinha hora de calar, hora de escutar, hora de fingir que não era comigo. Vi confusão feia, vi gente perder a razão, vi a gente tratando mulher feito bicho. Mas nunca deixei que me tirassem o respeito próprio. Não aceitei humilhação à toa, mas também não comprei briga à toa. Fui sobrevivendo assim, no equilíbrio entre resistir e ceder, entre aguentar firme e desabafar de vez em quando. Ao longo dos anos vi mulheres saírem e nunca mais voltarem. Vi outras entrarem piores do que chegaram. Fui envelhecendo, cabelo embranquecendo, mãos ficando mais finas, mas tentava manter o olhar limpo, o sorriso para quem merecia. Ser boa dentro da prisão não é fácil, mas é o que diferencia quem quer sair de lá inteira de quem já se entregou à tristeza. Toda noite, antes de dormir, repetia para mim: "Você não é esse lugar, Isaura. Você é mais." E assim fui vivendo, sem virar pedra, mesmo que o mundo inteiro quisesse me congelar. Porque, no fim das contas, o segredo não era sobreviver. Era continuar sendo gente, mesmo onde tentam arrancar isso da gente. Acho que o tempo tem um jeito cruel de testar a gente, viu? Lá dentro, os dias pareciam se arrastar feito lesma, cada um igual ao outro. Uma mistura de rotina, saudade e dor. No começo,
A esperança era uma chama, meio vacilante, mas acesa. Só que, com os anos, fui vendo essa chama virar quase brasa apagada. Teve época em que eu já não acreditava mais em recurso, em advogado novo, em milagre, nem em justiça. Era como se tivessem me empurrado para um lugar onde tudo era ausência. Ausência de futuro, de notícia boa, de carinho. Só não tinha ausência de sofrimento. Os anos foram deixando marcas em mim, dessas que não aparecem por fora, mas doem por dentro. Vi o tempo mudando as mulheres ao redor. Umas ficaram amargas, perderam o brilho do olhar. Outras simplesmente se entregaram ao esquecimento. Eu mesma muitas vezes pensei em desistir. Pra que lutar se ninguém escuta? Pra que manter esperança se a vida aqui dentro não muda? Passei noites sem dormir, ouvindo o choro baixo das presas, o resmungo das agentes, o barulho do portão pesado fechando pro mundo. O mais difícil era encarar o espelho, aquele pedacinho rachado do banheiro da cela. Vi ali uma Isaura que não reconhecia, mais magra, cabelos cada vez mais brancos, olhos fundos, pele marcada pela falta de sol e pelo excesso de tristeza. Mas, por dentro, eu ainda sentia uma pontinha de orgulho. Tinha dias que eu falava pra mim mesma, quase como quem reza. Você tá aqui, mas você não é daqui. Aguenta só mais um pouco, só mais um dia. Teve época em que os recados da família rarearam. Era difícil pra eles também, eu sabia. O dinheiro curto, a distância, a vergonha, tudo isso pesa. Recebia a carta da minha filha a cada mês, às vezes até demorava mais. Os netos já estavam crescendo, mudando a letra, mudando o jeito de falar comigo. Eu guardava cada papelzinho, cada desenho, cada palavra de afeto. Era meu tesouro escondido naquele buraco sem vida. Na prisão, fiz amizade com Dona Geralda, mulher forte, cheia de história sofrida. Muitas vezes, sentávamos na quina do pátio, olhando o céu cinza, só para lembrar que ele ainda existia. A gente conversava baixinho, partilhava sonho, dividia silêncio. Ela dizia: Isaura, só sobrevive aqui quem sabe esperar sem esperar nada. E era isso mesmo. Eu aprendi a não esperar mais carta todo dia, nem resposta rápida do processo, nem milagre caindo do céu. Fui aprendendo a resistir só pelo fato de estar viva, por teimosia mesmo. Descobri nesse tempo que a força da mulher é coisa silenciosa. Não precisa de discurso nem de gesto grandioso. É sobreviver, dia após dia, guardando o que ainda faz sentido, mesmo quando o mundo quer tirar tudo. Continuei indo à capela quando deixavam. Fiz crochê até os dedos doerem. Dei conselho pra moça nova que entrou sem entender nada. Às vezes era só isso. Um conselho, uma reza, um sorriso. E a vida parecia um pouquinho menos dura. Com o passar dos anos, aceitei que talvez nunca fosse sair dali. Passei a fazer planos só pro próximo dia. Hoje vou lavar roupa, amanhã vou ler um livro, depois tento dormir mais cedo. A gente aprende a viver do pouco, a contar felicidade em migalha. Já não sonhava com liberdade, mas ainda queria dignidade. Ainda queria sair dali inteira, sem virar sombra, sem virar pedra. O sentimento que mais pesava era a saudade. Saudade da casa, dos netos, do cheiro da rua, do café com pão de queijo, da conversa no elevador. Tinha dia que a saudade era tanta que chegava a doer no corpo. Às vezes, deitava de lado na cama e imaginava minha sala, o sol entrando pela janela, o barulho da vida passando lá fora. Imaginava meus filhos seguindo, netos virando moço, vizinha fofocando da janela. E nesses momentos prometia pra mim: se eu sair daqui, vou agradecer até o barulho do ônibus na rua. Teve um dia em especial que me marcou. Uma das moças novas tentou tirar a própria vida. Conseguiram socorrer, mas aquilo me fez pensar muito. Fui conversar com ela depois,
Segurei a mão dela. Contei um pouco da minha história. Disse que, mesmo sem esperança, a gente pode escolher resistir. Nem que seja só por teimosia, para não dar vitória para quem quer nos apagar. Vi no olhar dela um lampejo de compreensão, como quem entende que ainda tem jeito, mesmo que seja só para continuar existindo. Acho que foi aí que entendi de verdade o que é esperança de quem não tem mais esperança. É continuar, é não desistir, é acordar todo dia e dizer para si mesma que ainda vale a pena ser quem se é, mesmo que ninguém veja. Porque, no fim das contas, minha luta era por mim, para não perder o que me fazia Isaura, para não virar fantasma do que fui. Passei muito tempo resistindo, mesmo sem saber para quê. Só não deixei, em nenhum momento, que tirassem de mim a última coisa que eu tinha, a minha verdade. E foi agarrada a ela, na teimosia, que segui vivendo, dia após dia, dentro daquele lugar onde até o tempo parecia ter desistido de passar. A vida tem uns caminhos tão tortos que nem se a gente ficasse 100 anos tentando entender, conseguiria. Justo quando eu já não esperava mais nada, nem carta, nem visita, nem notícia do lado de fora, eis que o destino resolveu bater de leve na porta da minha cela. E foi de um jeito tão inesperado que até hoje, lembrando, parece sonho. Naquele dia, eu estava sentada no pátio, costurando um pano de prato para doação, com a cabeça distante, meio anestesiada pelo tempo. Já tinha me acostumado com o vai e vem da rotina. Comida, trabalho, oração, o sol alto do meio-dia atravessando a grade, as conversas baixas das outras presas. De repente, uma agente me chamou. Disse que tinha alguém querendo falar comigo na sala da direção. Na hora senti o coração acelerar. A gente nunca sabe se vem notícia ruim ou só mais burocracia. Entrei na salinha acanhada. Sentei na cadeira dura, esperando o de sempre. Mas, para minha surpresa, lá estava um moço jovem, de óculos, com um sorriso gentil e um jeito de quem escuta antes de falar. Ao lado dele, uma moça também jovem, cabelo preso, bloco de notas na mão, olhar atento. O rapaz se apresentou. Meu nome é Vinícius. Sou advogado voluntário de uma ONG que trabalha com casos de mulheres presas injustamente. Essa aqui é Camila, jornalista. Fiquei desconfiada porque a vida já tinha me ensinado a não confiar em novidade. Mas, de algum jeito, os olhos deles não tinham aquela frieza dos outros. Vinícius pediu que eu contasse, desde o começo, tudo o que aconteceu. Olhou para mim o tempo todo, anotou cada detalhe. A Camila fez perguntas sobre o processo, sobre minha rotina, sobre as pessoas envolvidas. Pareciam mesmo interessados. Fui falando, lembrando de tudo. Da manhã em que fui à casa da Dona Cida, do café, da saída, do encontro com a Dona Teresa, dos netos chegando, do horário, do cheiro de bolo. Falei também da dor, do silêncio da justiça, das cartas que sumiram, das testemunhas que nunca foram chamadas. Vinícius me interrompeu só para pedir detalhes, para tentar desenhar a linha do tempo, para entender onde estavam os buracos do processo. Senti uma esperança nova, mas fiquei com medo de alimentar ilusão. Quantas vezes já não me prometeram que iam olhar com carinho e nunca voltaram? Mas ali era diferente. O jeito como eles falavam, anotavam, trocavam o olhar entre si, era de quem queria de fato encontrar a verdade. Não só mais um caso para fechar estatística. Na semana seguinte, eles voltaram. Trouxeram documentos, cópias do processo, notícias de investigações parecidas. Falaram de provas que nunca tinham sido avaliadas. Uma digital desconhecida na cena do crime. Um laudo de DNA que foi arquivado. Testemunhas do bairro que nunca depuseram direito. Camila mostrou uma gravação de entrevista com uma antiga amiga da Dona Cida, que contou de ameaças feitas pelo ex-marido da vítima. A cada nova informação,
Eu sentia um fio de esperança crescendo de novo, devagar, igual planta brotando no asfalto rachado. Vinícius disse que o caso deles era reabrir o processo, que iriam acionar o Ministério Público, a Defensoria, fazer pressão na imprensa local. Camila prometeu escrever uma reportagem contando minha história, para que a cidade soubesse do erro, para que minha voz fosse ouvida além dos muros da cadeia. Aquilo mexeu comigo. Mexeu mesmo. Eu, que já nem sonhava mais, comecei a acreditar que talvez a vida pudesse mudar de novo. Lembro de sair daquela sala com as pernas bambas. Fui pro canto do pátio. Sentei sozinha. Olhei pro céu cinza. Pela primeira vez em anos, vi um passarinho pousar na grade. Era coisa boba, mas naquele instante parecia sinal de Deus. Rezei baixinho. Agradeci. Pedi proteção. Pedi que fosse verdade, que não fosse só mais uma esperança jogada fora. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. Voltei a receber visitas mais frequentes. Vinícius vinha com novidades. Trazia notícia boa e notícia ruim. Mas nunca sumia. Camila, sempre de bloco na mão, anotava tudo. Perguntava de detalhes que até eu já tinha esquecido. Minha filha recebeu ligação deles. Ficou animada. Começou a acreditar de novo. Até minha neta desenhou passarinho com sol, dizendo que era vovó saindo para voar. Guardei esse desenho como quem guarda joia rara. Vinícius conseguiu, depois de muita luta, que o caso fosse reaberto. Entraram com um novo pedido de análise do processo. Pediram laudos, chamaram testemunhas antigas e novas. Camila publicou reportagem. O povo do bairro começou a cochichar diferente. Agora já tinha gente duvidando se a Isaura era mesmo culpada. O vento da cidade parecia soprar para outro lado. A defensoria ganhou reforço. Advogados começaram a discutir o caso como se fosse um exemplo da injustiça no Brasil. Eu ainda tinha medo, porque o tempo me ensinou a não criar esperança grande. Mas, no fundo do peito, alguma coisa reacendeu. Cada visita era um sopro de vida. Passei a noite acordada, agradecendo, torcendo para a verdade finalmente aparecer. Mesmo que eu não soubesse como seria o amanhã, comecei a imaginar que talvez, depois de tanto sofrimento, pudesse haver uma saída. Que a vida podia, sim, surpreender, quando a gente menos espera. Foi nessa fase que aprendi que esperança, mesmo adormecida, nunca morre de vez. Basta um gesto, uma palavra, um olhar bondoso, e ela renasce. Pequena, mas valente. E eu, Isaura, decidi. Não ia desistir mais, nem que o mundo tentasse me apagar. Se havia chance de justiça, eu ia agarrar com as duas mãos e rezar para dar certo. Nunca pensei que um dia ia ouvir alguém dizendo, de peito aberto, que eu era inocente. Depois de tanto tempo calada, vivendo na sombra da desconfiança, a sensação era de quem enfim respira, depois de ficar tempo demais debaixo d'água. Só que a verdade, quando chega atrasada, também machuca. Dói porque mostra tudo o que foi perdido, tudo que não volta mais. Vinícius e Camila não mediram esforços. Eu via no rosto deles uma mistura de cansaço e indignação, como quem luta contra um gigante, mas se recusa a desistir. O caso foi reaberto. A imprensa falou de novo. A cidade comentou. De repente, Barbacena não falava só de tragédia, mas de esperança, de reviravolta, de justiça, mesmo que tardia. Vieram novas perícias. A Camila conseguiu, com muito trabalho, entrevistas de gente que tinha sido ignorada antes. Uma amiga da dona Cida contou das ameaças do ex-marido, disse que ele já tinha feito escândalo na porta do prédio, que era ciumento doentio. Uma vizinha lembrou de ter visto um homem estranho rondando o edifício na véspera do crime, coisa que antes ninguém quis ouvir. E, finalmente, o laudo antigo do DNA foi reexaminado. Apareceu uma digital que não era minha, um cabelo no travesseiro da dona Cida que também não batia com o meu. A imprensa começou a pressionar. O Ministério Público pediu revisão.
O juiz aceitou ouvir novas testemunhas. Até os advogados do Estado começaram a agir diferente, mais cuidadosos, como quem teme ser pego em erro grosseiro. Foi um vai e vem de documento, audiência, reportagem. Eu acompanhava tudo na cela, com o coração apertado, rezando para que a verdade não escorregasse pelos dedos de novo. Teve um dia em especial que nunca vou esquecer. Camila entrou, com um sorriso emocionado, e me mostrou o gravador. Isaura, escuta isso. Era uma gravação do ex-marido da dona Cida, feita pela amiga dela, em que ele confessava que tinha ido à casa naquela tarde, que tinha perdido a cabeça por ciúme. Falou do desespero, do medo de perder a mulher, da raiva que sentia. Disse que só queria dar um susto, mas que as coisas saíram do controle. Quando ouvi aquilo, chorei baixinho. Não era alegria. Era uma mistura de alívio e tristeza. Um buraco fundo que se abre quando a gente percebe que a dor poderia ter sido evitada. Meu defensor novo usou tudo isso no pedido de revisão. O juiz, dessa vez, ouviu. A promotora já não falava com tanta certeza. O Ministério Público pediu desculpas formais, reconheceu falha na investigação. No papel estava escrito: Isaura Gomes, inocentada por falta de provas e surgimento de novas evidências. 23 anos depois. 23 anos de vida, engolidos pelo erro dos outros. O dia em que recebi a notícia, o mundo pareceu parar. Não gritei, não pulei de alegria. Só sentei quieta no banco do pátio, olhando o céu, sentindo o vento no rosto. As outras mulheres vieram me abraçar. Umas choraram junto comigo. Dona Geralda apertou minha mão forte, dizendo: Eu sabia, Isaura, eu sabia. Só ali de verdade consegui respirar de novo. Mas junto com o alívio, veio a tristeza do tempo roubado. Pensei nos aniversários que perdi, nas reuniões de família, no crescimento dos meus netos, nas pessoas que se foram sem ouvir minha verdade. Minha filha foi a primeira a me visitar depois da decisão. Entrou na sala de visita já chorando, me abraçou com força. Não falou nada no começo, só chorou no meu ombro, como quem também estava se libertando de uma prisão invisível. Meu filho me olhou com respeito renovado. E meus netos, agora já moços, vieram, um por um, me abraçar, dizendo que sempre acreditaram em mim. A cidade mudou o olhar. Gente que atravessava a rua quando me via, passou a cumprimentar, a falar palavras de apoio, de arrependimento até. Mas, por dentro, eu sabia. Certas marcas não somem nunca. O processo judicial foi arquivado. Meu nome ficou limpo nos papéis. Mas o passado não volta. Não dá para apagar tudo que foi vivido. Vinícius me disse, antes de eu sair, que meu caso serviria para abrir os olhos do Brasil, que ia ajudar outras mulheres na mesma situação. Camila prometeu continuar escrevendo sobre injustiças, sobre como o sistema ainda é cego para a dor dos inocentes. Ouvi tudo com atenção. Agradeci, mas guardei silêncio. Porque, para quem sobreviveu a tanto, o maior prêmio é o direito de, enfim, poder andar pela cidade sem medo, de cabeça erguida, ainda que o coração nunca mais seja o mesmo. Saí da prisão como quem sai de uma guerra, viva, mas cheia de cicatrizes, sabendo que a verdade vence, mas nem sempre chega a tempo de devolver o que foi perdido. E olhando para trás, só peço a Deus que ninguém mais precise esperar tanto para ver a justiça acontecer. Porque, quando a verdade demora demais, ela chega com gosto de lágrima, não de festa. Quando abriram o portão e disseram que eu podia sair, por um instante, achei que estavam brincando comigo. Depois de tanto tempo presa, a liberdade não chega de repente. Ela vem de mansinho, devagarinho, desconfiada, como quem não sabe se é bem-vinda. Saí da prisão carregando só uma sacola pequena, umas roupas gastas, um livro de oração, as cartas dos meus netos,
Um retrato amarelado do Tonico que nunca me abandonou. De resto, tudo o que eu era antes ficou pelo caminho. O primeiro passo na rua foi difícil. O céu parecia maior. A luz do sol doía nos olhos. O barulho dos carros, a pressa do povo, tudo me assustava. Barbacena estava diferente, mais barulhenta, mais cheia de prédio, mais estranha para mim. O bairro onde cresci tinha mudado. Comércio novo, rostos desconhecidos, até o cheiro do pão parecia outro. Fui guiada pela mão da minha filha até o carro, tentando não desabar na frente de todo mundo. No banco de trás, meus netos me esperavam. Agora homens feitos, com barba e voz grossa, mas ainda com os olhos brilhando daquele jeito de infância. O caminho para casa foi silêncio e lágrima. Minha filha segurava minha mão como se tivesse medo de me perder de novo. Olhava pela janela, reconhecendo pedaços da cidade, tentando encontrar um sinal de que a vida antiga ainda estava ali. Mas tudo tinha outro tom. A árvore da praça tinha sido cortada, a padaria da esquina agora era farmácia. O porteiro do meu prédio não era mais o mesmo. Em casa, a emoção bateu forte. Senti o cheiro da comida, o calor dos abraços, o alívio de pisar de novo no chão que um dia foi meu. Mas, junto, veio a tristeza de ver o tempo que passou. Os retratos estavam diferentes, as crianças tinham crescido, as amizades antigas. Muitas já tinham virado só lembrança. O telefone tocou. Era a vizinha antiga chorando, pedindo perdão por ter duvidado. Gente que antes atravessava a rua para não me encarar, agora queria me abraçar, conversar, dizer que sempre acreditou. Ouvia tudo com respeito, mas por dentro sabia. Perdão é bom, mas não apaga o que foi feito. Tentar recomeçar foi duro. A rotina da cidade me assustava. Tanta tecnologia, tanta novidade. Até o ônibus tinha mudado a cor. O dinheiro valia menos, as contas acumuladas. E eu não sabia mais nem mexer direito com o celular. Minha filha tentava me ensinar. Os netos riam das minhas perguntas, mas nunca com deboche. Era carinho. Era saudade misturada com medo de me ver sofrer outra vez. O pior era a solidão que ficou. Perdi amigas queridas, gente que partiu antes de ouvir minha verdade. Perdi tempo de ver meus netos crescendo, de acompanhar formatura, aniversário, Natal em família. Quando sentei sozinha na sala, depois da festa do meu retorno, chorei baixinho. Era dor de alegria, mas também de luto pelo que nunca mais ia voltar. Tentei procurar justiça. Meu advogado novo entrou com processo contra o Estado. Pediu indenização, pediu desculpas públicas. Me explicaram que nada disso era rápido, que ia ter que esperar mais um tanto. Disse para ele: "Doutor, não quero dinheiro, só queria meu tempo de volta." Mas o tempo, esse, ninguém devolve. A ferida fica ali, aberta, latejando quando menos se espera. Os dias foram passando e, devagarzinho, fui voltando a ser gente. Saía para comprar pão, sentava na praça para tomar sol, ia ao mercado com minha filha. A vizinhança, aos poucos, me olhava de novo com respeito, mas tinha sempre um ou outro cochicho, um olhar atravessado. No fundo, acho que nunca mais fui a Isaura de antes. A prisão marca a alma, mesmo quando apaga do papel. Voltei a costurar, devagar, para distrair o pensamento. Fiz roupa para os netos, almofada para a sala, tentei retomar minha rotina. Fui à igreja agradecer, sentei no último banco, ouvi as músicas, rezei por quem ficou lá dentro, rezando para nunca mais ninguém passar pelo que eu passei. O padre me abraçou, chorou comigo, disse que minha fé era exemplo para todos. Ouvi aquilo com humildade, sabendo que a fé, na verdade, só me manteve viva, inteira, nem sempre. Às vezes, quando ando pela rua e alguém me reconhece, sinto orgulho de não ter sucumbido, mas também sinto o peso do que perdi. O mundo seguiu sem mim, e por mais que a liberdade seja doce, ela nunca devolve o tempo roubado.
as memórias que não vivi, os abraços que ficaram só no pensamento. Hoje minha casa é meu refúgio, mas também minha recordação. Caminho pelos cômodos olhando para os retratos antigos, para as cartas dos netos, para as lembranças de quem eu fui antes da injustiça. Descobri que liberdade não tem volta. Uma vez roubada, a vida nunca mais é igual. Mas sigo tentando, dia após dia, ser Isaura de novo, com mais cicatriz, mas ainda de cabeça erguida, porque sobreviver também é um jeito de vencer. A gente passa por tanta coisa nessa vida que às vezes fica difícil entender para que serve tanto sofrimento. Te falo com o coração aberto. Tem dor que não cicatriza nunca, não importa quanto tempo passe, nem quanta oração a gente faça. Mas, depois de tudo, de todo esse inverno que vivi, cheguei à conclusão de que a gente não escolhe o que acontece, só escolhe o que vai fazer com o que resta. No começo tentei entender por que comigo. Por que justo eu, que nunca desejei o mal de ninguém, que vivi de costura, de família, de ajudar o próximo? A resposta não veio. Acho que certas perguntas só Deus entende. Depois aceitei que não adiantava remoer. A injustiça me arrancou anos, arrancou a companhia de quem eu amava, me deixou mais velha do que eu precisava ser. Mas não conseguiu me quebrar por dentro. Meu maior medo lá na prisão era virar pedra, perder o sentimento, a esperança, o amor que sempre me moveu. Vi muita mulher sucumbir, virar só casca, deixar o mundo endurecer tudo o que tinha de melhor. Eu lutei contra isso. E se tem um orgulho que carrego, é esse. Sobrevivi sem deixar o ódio morar no peito. Depois que voltei para casa, demorei para me sentir inteira de novo. Tem noite que ainda acordo assustada, achando que vou ouvir o portão batendo, os gritos do corredor, o barulho da chave virando na cela. Mas aí olho pro lado, vejo minhas coisas, meus retratos e agradeço. Rezo pelas que ainda estão lá dentro. Rezo por justiça para quem precisa. Rezo até por quem me julgou errado. Não é perdão fácil, não. Mas é necessário para não carregar veneno no coração. Meu legado, penso eu, é mostrar que mulher aguenta. Aguenta injustiça, solidão, saudade. Aguenta até a própria fé vacilar. E ainda assim, encontra motivo para seguir. Meus netos cresceram me vendo como avó, mas agora enxergam em mim uma guerreira, mesmo que eu nunca tenha pedido esse título. Eles aprenderam que a verdade é coisa teimosa, que pode demorar, mas aparece. Aprenderam também a não julgar ninguém sem saber de tudo. Isso, para mim, vale mais do que qualquer indenização. Voltei a ajudar como posso. Dou conselho para a vizinha, faço sopa para quem perdeu gente, abraço quem aparece pedindo escuta. A vida segue, e eu sigo com ela. Ainda costuro devagar, cada ponto é memória, cada tecido carrega um pouco da minha história. Às vezes vou à igreja, sento no último banco, olho pro altar e agradeço pelo simples. Respirar, ver a luz do sol, ouvir o barulho da rua. Camila me visitou outro dia, disse que meu caso ajudou outras mulheres, que serviu para mudar leis, para abrir os olhos da justiça. Fico feliz, mas não quero medalha. Só queria que ninguém mais passasse o que eu passei. Só queria que o mundo fosse mais apressado para ver a verdade. Hoje, quando caminho na rua, já não me escondo. Olho para frente de cabeça erguida. Quem quiser me cumprimentar, cumprimente. Quem quiser virar a cara, que vire. Eu sei quem sou, sei o que vivi, sei o que venci. Carrego no peito a certeza de que não fui quebrada, nem esquecida, nem derrotada. Só mais forte. Meu conselho para quem escuta a minha história é simples. Nunca deixe que te tirem o que você tem de mais precioso. Não é o nome, não é a casa, não é o dinheiro. É aquilo que te faz gente. Se você guardar sua dignidade, sua esperança e sua fé, ninguém consegue te apagar do mundo. Hoje sou Isaura,
avó, mãe, costureira, sobrevivente. Mas, acima de tudo, sou exemplo de que a justiça pode falhar. Mas a alma da gente, essa, ninguém prende. E por mais que a vida machuque, sempre vai haver um recomeço esperando na esquina. Basta não deixar o coração endurecer. Se você chegou até aqui, saiba: não existe dor que dure para sempre, nem inverno que não acabe em primavera. E se eu posso, você também pode. Só não desista de ser quem você é. Aí na sua tela já tá aparecendo 2 vídeos que podem te interessar também. É só clicar para assistir. Obrigada por me escutar até aqui, viu? Até a próxima.